Olá, começamos mais um episódio do podcast Fala Candidato. Essa iniciativa da Gazeta Grupo de Comunicações, conduzida pelo Portal Gás, convidou todos os candidatos a vereadores de Santa Cruz do Sul para virem até aqui conversar um pouco sobre política, apresentarem suas ideias. E hoje aqui comigo eu tenho os candidatos do PT, Pablo Castanino e Carlos Juruena. Sejam bem-vindos, candidatos, e peço que vocês se apresentem à comunidade. Muito obrigado pela recepção da Rádio Gazeta mais uma vez, do Portal Gás, de todo o Grupo Gazeta de Comunicações. Prazer enorme estar aqui, junto com o companheiro Carlos. E para quem não me conhece, por ser um rosto novo, talvez me conheça pelas minhas lutas, né? Temos uma caminhada de pelo menos uma década junto ao movimento estudantil, junto ao movimento sindical, nas mais diversas lutas por Santa Cruz, e eu acho que é isso que me identifica nesse momento. Eu não quero ser somente um novo rosto. É necessário novas práticas, e eu sonho com uma Santa Cruz diferente, que é a minha casa, a cidade que eu nasci, que eu cresci, que eu quero ver bem. E eu fico muito triste quando, nas comparações com melodias tristes de algumas artes e letras por aí, eu enxergo a minha cidade. Eu acho que tinha que perguntar para o Mano Brown, Carlos, quando ele fala que o mundo é diferente da ponte para cá, se ele não estava falando da ponte seca do quartel ali, de repente, porque do centro para a zona norte é de um jeito, da Zona Sul, o tratamento é outro, tem descaso, tem fome. Então, é para mudar isso que a gente se propõe a estar aqui, e vai ser uma conversa bem legal. Também agradeço o convite, agradeço o espaço para que a gente possa se apresentar, que a gente possa se apresentar para a comunidade, né? Demonstrar os nossos princípios, as nossas bases de campanha. Tá? E o meu nome, para quem não me conhece, é Carlos Juruena. Eu sou daqui de Santa Cruz, família inteira santa cruzense. Sou advogado, trabalho já há mais de 10 anos na área do direito. E nos últimos anos eu vi a necessidade de me aprofundar num direito muito específico, que foi o direito da diversidade sexual e de gênero, né? Eu acabei vendo a necessidade de um olhar diferente para este tipo de direito, de uma busca por direitos iguais. Então, eu acabei fazendo também, trazendo a minha entidade de classe, a OAB, a crescer, a somar em cima disso, criando então a Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero, aqui na nossa subseção Santa Cruz do Sul, com o único fim, né, de buscar trabalhar aí também as atribuições, os requisitos aí da OAB, para concretizar aí diversos direitos da comunidade, né? Inicialmente buscando, né, a concretização de todos os direitos aqui em Santa Cruz do Sul, a partir de uma possível eleição à Câmara de Vereadores da cidade, e junto trazendo outras pautas que me são caras também, como a educação e cultura, né, e a educação pelo olhar principal, né, de que eu convivi com a educação e com a cultura pela minha vida inteira, né, tanto pelo colégio quanto a parte familiar, que com mãe professora, tias professoras, avô professor, e todos eles professores da rede pública de educação. Bom, gente, como vocês mesmos falaram, né, são caras novas. Então eu começo perguntando para vocês qual é a importância dessa renovação política aqui em Santa Cruz do Sul. Assim, além de ser um clamor popular, porque aonde eu for, eu me sinto muito à vontade de dizer chega dos mesmos, as pessoas estão cansadas das mesmas famílias se alternando no poder. Além de ser essa vontade popular, especialmente para mim, eu vejo que um projeto está sendo executado nos últimos 47 anos. A gente fala duas famílias, na verdade, dois grupos políticos. Quando em 77 o Arno Franz se elegeu e depois botou seu sucessor, depois voltou, depois botou o Edmar Armani, depois o Sérgio Moraes, depois o Wenzel com a Helena de vice, depois o Telmo duas vezes, depois, né, passando a Kelly também nesse tempo, e agora, por fim, a Helena de novo. A gente está falando de alternância de um mesmo projeto,
que é o culpado por todas as desigualdades de Santa Cruz do Sul atualmente. Se eu falei no primeiro take, né, sobre a ponte ser a divisória da cidade, isso é culpa de um projeto que não se preocupou com incluir. É necessário novas práticas, porque a gente tem, nesse processo, vícios muito importantes de privilegiar os mesmos de sempre, o mesmo grupo de amigos. A gente vê aí na Operação Controle, né? Eram amigos, empresários, políticos, parentes, envolvidos numa troca nada proveitosa para o nosso município. E é isso, acima de tudo, que precisa mudar. É preciso fiscalizar, é preciso denunciar quando as coisas estão erradas e é preciso propor um novo olhar sobre uma nova perspectiva. Esse é o papel histórico do PT, que defende os trabalhadores, que tem uma linha ideológica diferente, e é assim que eu me proponho a puxar o partido de volta cada vez mais para suas origens, e junto com o Carlos, junto com uma forte nominata, a gente tem certeza que vai aumentar a nossa presença na Câmara de Vereadores e, principalmente, aumentar a qualidade dos debates lá expostos também. Eu acho que quando a gente fala muito em renovação da política, ela não traz diretamente a renovação somente de pessoas novas, jovens, né? Mas de ideias novas, de ideias jovens. Então é preciso trazer essas ideias novas e mais atualizadas para que a gente consiga efetivamente trazer o fim proveitoso das políticas públicas, do papel que a prefeitura, né, que o poder público acaba oferecendo para a comunidade, né? Então a gente precisa deste olhar jovem, deste olhar novo, né, que pode ser com uma pessoa jovem ou não, mas com alguém que realmente venha com esse sangue nos olhos, né, para realmente lutar, né, lutar por direitos, lutar pelo que a sociedade realmente precisa, e não por seus projetos ou interesses pessoais, né? Que eu referia, a minha pauta, ela é muito mais voltada ao outro, a ajudar o outro, né, a partir de toda a engrenagem que o poder público pode oferecer, né, do que de um projeto pessoal. E eu acho que é isso que a gente precisa. Eu acho que é isso que é a renovação. É trazer, né, ideias novas para dentro do poder público, para dentro de todo esse emaranhado que acaba sendo o poder público, né, as políticas públicas. A gente está no início de campanha, mas eu acredito que vocês já se imaginem como vereadores eleitos, né? Então eu queria saber de vocês como vocês pretendem fazer a diferença lá dentro da Câmara, o que vocês pretendem fazer em prol de Santa Cruz do Sul. Enxergar por outra perspectiva é o primeiro passo. A partir daí, a gente começa a ver oportunidades e falhas importantes que devem ser curadas e sanadas. No caso especificamente da juventude e dos mais jovens, é uma vergonha a nossa cidade ser o polo regional e não ter uma vida noturna ativa. A gente vê o episódio de um bar próximo à prefeitura, e ali temos várias choperias, mas isso, na verdade, é fruto de uma falta de planejamento urbano. Porto Alegre tem, por exemplo, um bairro inteiro que se chama Cidade Baixa, que é voltado para isso, para os empreendedores, para quem gosta da vida noturna, sem atrapalhar o sossego, que também é um direito dos moradores. Nós temos no centro um hotel, né, próximo a esse local que eu citei, que também tem o seu direito, é um empreendimento importante para o nosso município, mas falta planejamento. Então, nesse sentido, essa é uma demanda de imediato que nós temos que levar, e não pode escantear o pessoal lá para o autódromo, como tentaram fazer um tempo, um lugar longe, afastado, perigoso, não tem transporte público, ocorreram vários incidentes lá. Então, daqui a pouco, usar melhor o Parque da Oktober, daqui a pouco pensar algum espaço nesse sentido, é uma demanda urgente nesse sentido. Bem, a nossa saúde hoje também é uma demanda que, aonde eu vou, eu escuto, nem é a minha especialidade, mas a nossa fila de especialidades, especialmente, está indo até Sinimbu e voltando quase, né? Herveiras já está se preparando ali para receber uma parte dessa fila, porque quilométrica, né? A gente esperando mais de ano, às vezes, para um tratamento especializado, isso é a vida das pessoas. Então, enxergar de outra maneira que Santa Cruz pode muito mais, tem que ser o polo regional e tem que, sim, talvez puxar a nível nacional, novas tecnologias, pode sim ser a porta de entrada de novas indústrias, tecnologias agora, por exemplo, carros elétricos, né, estão surgindo com forte influência no mercado mundial.
por que tem que começar lá por São Paulo, por Rio de Janeiro. Eu acho que nós temos potencial para receber essas indústrias aqui e inovar, diversificar nossa economia, gerar empregos, gerar riqueza. Eu acho que enxergar de outra maneira as nossas oportunidades é o principal ponto-chave, né? Eu vejo que nós, como vereadores, nós temos aí, né, uma das nossos papéis, que seria a fiscalização do executivo, né? Só que a gente não pode ver o poder executivo e o do legislativo como talvez inimigos, né? Então é preciso que ambos trabalhem juntos em busca das políticas públicas necessárias, não somente, né, voltados à pauta da diversidade, mas também para outros tantos assuntos, tá? Mas eu também, dentro do papel do vereador, né, que acaba sendo legislar, já tenho aí algumas ideias para formas de captação de recursos, tá? Tanto de iniciativa privada, como talvez recursos federais, para que a gente consiga, né, ter recursos para implementar políticas públicas, tá? E daí não fique, então, só naquela a questão de não é possível a implementação de políticas por falta de recursos. Então, junto com o Poder Executivo, eu me proponho, né, me proporei a buscar recursos para que a gente consiga efetivamente trabalhar dentro das políticas públicas voltadas aí à comunidade LGBTQIA+, ou então dentro da pauta de educação, com recursos que melhorem a vida tanto dos alunos como dos professores, que são dois atores aí importantes dentro do sistema, tá? Para que a gente consiga efetivamente trazer, né, efetividade aí a políticas públicas necessárias para um desenvolvimento correto e proveitoso, né, de Santa Cruz do Sul. Trouxeste a pauta legislativo e executivo, né? Eu queria que vocês avaliassem essa última legislatura, que é atual ainda, né? E fizessem uma avaliação no sentido dessa relação legislativo-executivo. O que vocês acham que deveria ter sido diferente? Como vocês pretendem agir diferente? Primeiramente, a qualidade do debate dessa legislatura ele caiu em relação às demais, né? A gente nota isso, a gente ouve isso da comunidade e percebe isso também analisando e participando da vida política. Tem muitos que acabaram se elegendo aí por serem famosos, por terem dinheiro, por terem uma estrutura por trás, mas talvez não sabiam bem qual era o seu papel. E vimos também um aparelhamento por parte, né, do governo, em que a gente via quase que um reinadinho na Câmara de Vereadores com alguém que mandava e desmandava lá dentro. Isso não pode ser aceito pelos demais vereadores. Precisam ter mais vozes denunciantes e precisa ter vozes mais ativas. A comunidade precisa participar mais. Tivemos muito poucas sessões que houve capacidade lotada da Câmara. Essa participação, essa integração, o uso das redes sociais para facilitar a chegada das informações corretas para a população, tudo isso é um mandato dinâmico que nós queremos construir e, junto com a ajuda de cada um e de cada uma, pretendemos chegar lá. Eu acho que o Pablo trouxe aí uma questão muito importante, né? O baixo discurso, né? A falta de discurso proveitoso dentro da Câmara de Vereadores, com um discurso desqualificado, tá? E, além do mais, nós vimos aí que foram poucos os partidos, e daí neste eu coloco, né, esse partido que eu estou filiado e que eu estou representando, que é o PT, dentro dos acordos, né, que a gente acabou verificando aí ao longo deste último mandato, entre o executivo e o legislativo, né? Eles são dois poderes diferentes e eles têm suas autonomias, cada um tem sua autonomia. E a gente viu que o poder executivo acabou usurpindo um pouco, teve a sua forma de usurpir um pouco do poder, né, legislativo, do poder da Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Sul, né? Dentre aí acordos, maracutaias, né, coisas que a população de Santa Cruz do Sul certamente viu, acompanhou, né?
e que a gente acabou vendo também entre essa operação absurda, né, do tamanho, né, e que acabou colocando o nome de Santa Cruz do Sul, da Câmara de Vereadores, do Poder Executivo, né, em pauta aí no Brasil inteiro. Uma das funções do vereador, né, não é exatamente uma função, mas acho que a população espera isso de um vereador, é que ele consiga trazer recursos e executar alguns projetos, né, apesar de não ser um poder executivo, mas colaborar nesse sentido. Vocês fazem parte do Partido dos Trabalhadores, que é o partido que hoje está, né, no governo federal. Vocês já têm alguma estratégia para conseguir trazer recursos, para buscar auxílio para Santa Cruz do Sul nesse sentido? Temos isso, na verdade, já ocorre, independente da gente ocupar o mandato ou não. A prática política ela é constante, é uma construção do dia a dia. O governo Lula, novamente, está mostrando recordes de investimentos em Santa Cruz do Sul, em toda a região, na reconstrução do Rio Grande do Sul e no investimento de novas obras e empreendimentos aqui no nosso município. Temos há pouco divulgado um novo loteamento do Minha Casa Minha Vida, que era algo que não se via antes. Na questão da saúde, a gente hoje tem um posto em cada bairro, a gente tem investimentos, né, na área da saúde. Nós tivemos o curso de medicina também por conta muito dessa ligação da prefeitura na época com o governo federal do presidente Lula. Isso tudo parou. Hoje esses postos de saúde estão desabastecidos, está faltando profissional. Então isso está sendo retomado e a gente tem um contato direto com o ministro Paulo Pimenta, ministro da Reconstrução, com as nossas bancadas na Assembleia Legislativa e na bancada federal, e eu como coordenador regional do partido talvez tenha essa ligação quase que diariamente com instâncias superiores, e isso já está acontecendo. Vocês fiquem certos que o nosso mandato, se eleito, vai continuar trabalhando cada vez mais para Santa Cruz avançar, junto com o Brasil, junto com o nosso Rio Grande e junto com as pessoas, que é a importância de tudo isso. Eu acho também que uma coisa não está diretamente ligada à outra, porque independentemente se a gente receber, né, a confiança dos eleitores para estarmos dentro da Câmara de Vereadores e sendo um vereador na próxima legislatura, nós ainda assim vamos buscar, né, todo o tipo de recurso para Santa Cruz do Sul, né? Então a gente vai ir na bancada de cada um, né, dos nossos deputados, senadores, atrás, né, de recursos para Santa Cruz, né, para as mais diversas áreas, né? Se a gente souber que tem talvez algum recurso, né, disponível para a área de segurança pública, nós vamos fazer isso também, né? Não é porque acaba não sendo uma pauta prioritária do nosso nosso espaço dentro da Câmara de Vereadores, que a gente não vai atrás dos recursos sabendo que eles existem, né? Então a gente vai sim, né, fazer uso dessa estrela maior que está em Brasília, tá? E tentar fazer com que esses recursos a nível federal cheguem a Santa Cruz do Sul e possam realmente contribuir para a nossa comunidade aqui local. Ainda falando sobre essa questão do governo federal, existe uma polarização em nível Brasil, né, em relação a Lula, Bolsonaro. Como que está sendo essa campanha para vocês e como vocês acham que isso impacta na política local, essa polarização em nível Brasil? No meu entendimento, impacta diretamente. A opinião das pessoas ela é muito voltada a isso através das mídias sociais, através da televisão, dos portais de notícia. Então, isso está presente na nossa vida cotidianamente, nas rodas de conversa, enfim. E, na verdade, isso nos ajuda muito. A recepção tem sido ótima nas nossas caminhadas desde já. Ainda que a campanha está meio fria nas ruas, a gente circula no centro, não vê muitos ainda movimentos coloridos das campanhas, mas logo, logo isso vai começar. E desde já nas nossas correrias e caminhadas que começam verdadeiramente em articulações muito anteriores ao período eleitoral, a receptividade tem sido muito boa por esse motivo que eu falei antes. O governo Lula está aumentando a sua aprovação no Rio Grande do Sul, a reconstrução está sendo importante, está sendo bem executada, e no nosso caso municipal especificamente, né, nós temos um adversário que decidiu acenar para o mesmo lado, decidiu abraçar aquele que foi responsável pelo genocídio durante a pandemia e decidiu nos confrontar.
venha com a sua turma e entusiasmo, que nós estamos prontos para fazer esse debate com vocês e estamos prontos para mostrar que em Santa Cruz do Sul também é possível crescer, incluindo as pessoas, respeitando a todos e todas. Junto com o João Pedro e com a Marta, esse debate vai ser feito pouco a pouco, e para os vereadores isso acaba influenciando também, ainda mais num cenário que tinha uma polarização entre duas famílias, uma delas acabou sofrendo um baque grande com uma operação, né, que graças a Deus aí está sendo descoberta, tudo aquilo que a gente denunciava ao longo de muito tempo, acabou vindo à tona. Espero que conscientize e influencie os eleitores também. E, a partir daí, se o povo assim achar que deve ser polarizado aqui em Santa Cruz do Sul, nós estamos prontos para defender o nosso projeto, que é de incluir as pessoas. A polarização existe e não tem, né, como negar. Né? E aqui, olhando para Santa Cruz do Sul, nós vemos que a única campanha da majoritária que realmente vem buscar o diferente acaba sendo o João Pedro e Marta, tá? Porque os outros todos, eles têm este viés, né, daquele outro ex-presidente e que fez absurdos com o Brasil, né? E isso não temos como negar, tá? E justamente por toda essa história, essa trajetória, tanto do que aconteceu quanto a trajetória do próprio Partido dos Trabalhadores, né, e pelo meu trabalho desenvolvido nos últimos anos, é que eu acabei tendo a certeza de que o partido que eu deveria me filiar, né, era de fato o PT. Né? Apesar de sabermos ali de alguns pensamentos que alguma parte da comunidade tem a respeito do partido, mas ainda assim, né, por ideologia, pela minha cabeça como pessoa, como advogado, né, acabei optando, né, por me filiar no PT e trazer a minha candidatura, né, através do PT. E eu digo também que a minha receptividade está sendo muito boa. Né? Eu venho de uma família conhecida em Santa Cruz, eu venho, então, com uma bagagem de muitas pessoas que me são caras, ou que eu sou caro para as pessoas, e de todas essas pessoas eu tenho recebido palavras de carinho, palavras de apoio, e venho recebendo um retorno positivo, muito positivo, né, nas ruas e nas redes sociais, que também estamos bem ativos. Então, eu posso dizer que, né, apesar desta polarização, né, a nível nacional, aqui em Santa Cruz as pessoas têm olham mais para a pessoa também. Então vamos falar mais um pouquinho de Santa Cruz. Quais são as demandas prioritárias, algo que vocês pretendem atacar imediatamente, assim que eleitos, tentando contribuir para minimizar esses problemas? O primeiro ponto imediato é o que eu citei antes, do espaço de lazer para a juventude, que não pode ficar só sendo levada para o trabalho e trazida de volta para casa, que é isso que o horário de transporte permite. Nós temos que integrar um pouco mais o nosso município, nós temos que oportunizar espaços de lazer, de cultura, de esporte. E dentro disso vem a outra pauta, que é justamente mobilidade urbana, né? Junto com o João Pedro, a gente construiu um programa bastante ousado nessa área, propondo transporte público mais acessível e de qualidade, chegando até a possivelmente ser gratuito, que é um exemplo que mais de 100 municípios brasileiros trouxeram já, muitos deles com menos recursos que Santa Cruz do Sul, Carlos. Então, isso que tu citaste antes, de não tem dinheiro para fazer, tem dinheiro, que falta é vontade para fazer. E são algumas propostas que a gente pode também apresentar enquanto projeto de lei, enquanto papel de vereador, caso a nossa majoritária não venha chegar, vai chegar, se Deus quiser, mas é uma bandeira de todos nós que a gente construiu coletivamente, e eu acho que dá um norte bom aí do que a gente pretende, né? É trazer propostas ousadas e mudar a perspectiva que a gente vê na nossa cidade hoje. Dentro também de um pouco da pauta que o Pablo trouxe, eu acho que é necessário que o Poder Executivo ele olhe para essas verbas que estão disponíveis e que
podem vir a Santa Cruz, né, com um olhar diferente. Eles precisam verificar como valores que virão a Santa Cruz para investir na sua população, para investir na comunidade de Santa Cruz do Sul. E não olhando por viés político partidário. Porque nós sabemos aí que recursos que acabaram sendo perdidos, no fim das contas, porque o Executivo acabou fazendo corpo mole, né? Pelo fato de que estes recursos que estariam sendo buscados para Santa Cruz, né, eram recursos conseguidos com outros partidos, com partidos que não seriam da base aliada do governo, né? Então, com esse interesse mesquinho, né, da administração municipal, é que se perdeu recursos que seriam importantes, né, nas mais diversas áreas para Santa Cruz. Tá? E a forma de trabalhar, né, logo quando eleito, eu creio que um dos principais pontos, né, e que o vereador precisa se ater, né, e que poucos ali se atêm efetivamente, né, que é a fiscalização sobre os atos do Executivo. Né? Nós vimos aí que muitos atos do Executivo acabaram não tendo a fiscalização devida, a fiscalização necessária por parte dos vereadores, justamente pelo fato de que muitos dos vereadores eram aliados do Poder Executivo. Né? Então, aliados do Poder Executivo, não existia sequer o interesse de fazer essa fiscalização. Então, com uma fiscalização mais aprofundada, né, e buscando entender os recursos que vêm a Santa Cruz, aonde esses recursos serão aplicados, a forma como serão aplicados, eu acho que a partir disso a gente consegue trazer uma lisura maior, né, à administração pública municipal, né, estando o nosso partido, né, no governo ou não. Mas a fiscalização da administração municipal, ela tem que haver, sendo aliado ou não. Só nesse sentido, contribuindo, Carlos, Santa Cruz é uma cidade muito boa para a gente morar, mas tem muitos problemas que são iminentes, a população se queixa, a gente começa a crescer de um jeito, por exemplo, voltando para a mobilidade urbana um pouco, de um jeito que está difícil de achar estacionamento na área central do nosso município. A gente brinca, para ti na Catedral tem que estacionar no Oktober, e aí vem algumas propostas que eu não sei de onde é que vem, né? Mas de construir um estacionamento subterrâneo. Nós temos exemplos mais baratos e mais fáceis que isso em vários lugares. Gente, o prédio de estacionamento é mais barato do que isso. E a gente vê em qualquer cidade com uma população um pouco mais elevada. Ônibus acessível, as bicicletas comunitárias, gente, é só ir. Quem foi para Porto Alegre, para Brasília, para Belo Horizonte, para Curitiba, as bicicletas do Itaú, que são famosas, isso nem é da iniciativa pública necessariamente, pode só autorizar que o aplicativo exerça o serviço Santa Cruz do Sul, e é mais uma alternativa acessível, que é também de transporte, mas é saúde, é esporte, desafoga as nossas vias, é mobilidade urbana, então falta um pouco de criatividade, é isso que eu digo. A gente fica preso no mesmo de sempre e acaba criando vícios, né, que prejudica a população nessa e em tantas outras áreas. É nessa perspectiva que a gente quer contribuir, pegando exemplos que já deram certo e trazendo para o nosso município. Bom, gente, o papo tá bom, mas chegamos ao fim do nosso episódio e eu quero, nesse momento, que vocês se dirijam ao eleitor diretamente e peçam o voto dele. Eu peço para que haja esse voto, né, de confiança, apesar de eu ser um nome novo na política local. Eu quero estar na Câmara de Vereadores no ano que vem para poder representar uma comunidade segura, uma comunidade que pense em prol de Santa Cruz. Tá? Eu quero estar na Câmara de Vereadores no ano que vem para poder ter um espaço para trazer a voz de pessoas que são silenciadas atualmente. Aí nós temos, dentro da minha linha de atuação, a principal, que seria a diversidade. Então, nós temos aí, dentro da comunidade LGBTQIA+, pessoas que são silenciadas durante a vida,
pessoas que não têm visibilidade. Então, o meu objetivo dentro da Câmara de Vereadores é trazer visibilidade a essas pessoas, a essas pautas, a essas discussões. Eu, dentro da Câmara de Vereadores, serei a voz da representatividade e da diversidade. E é isso que eu espero para o ano que vem. Carlos Juruena, 131. Conto contigo. Espero o teu voto. De nossa parte, é necessário que o projeto de desenvolvimento para a sociedade, econômico e social, venha também para o nosso município. O projeto do presidente Lula, que permitiu a inclusão de pessoas no mercado de trabalho, que saíram da pobreza, que tiveram casa própria, que tiveram mais dignidade, mais felicidade, ele precisa e vai ser trazido para Santa Cruz do Sul também. Chega dos mesmos de sempre se alternando no poder, com o mesmo projeto atrasado, naquilo que o Gessé de Souza chama de elite do atraso, o pensamento arcaico de manter sempre as coisas do mesmo jeito, sendo para o nosso país agroexportador, deixando de desenvolver indústria, deixando de desenvolver empregos, riqueza e tecnologia. Não muito diferente aqui no nosso município, a gente vive algo muito parecido com isso. O Cepete Araju dizia que essa terra tem dono, para se referir aos portugueses e espanhóis, né? Ele dizia, a nossa América ela não é nem portuguesa nem espanhola, ela é Guarani. E ele, como indígena, dizia que a terra tem dono. Santa Cruz do Sul também tem dono, é o povo trabalhador que gera as riquezas. Não são os dois grupos e dois polos que se alternam no poder. É com essa perspectiva mais humana, mais social e de mais desenvolvimento é que a gente se coloca à disposição de contribuir com o nosso projeto. E com o número 13100, eu quero estar junto na Câmara de Vereadores e o João Pedro e a Marta na Prefeitura. Com o número 13, a gente vai fazer Santa Cruz ser muito melhor para cada um e cada uma. Muito obrigada, candidatos, por terem aceito o nosso convite de participar desse podcast. E eu agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Neste episódio eu recebi os candidatos do PT e, assim como este, outros estão disponíveis no YouTube do Portal Gás e também em gas.com.br. Confiram lá.